continuidade nesse assunto, né, dentro do livro de Daniel, para a gente entender um pouquinho da revelação que Deus deu para Daniel nesse momento da história, onde Daniel é um dos profetas que tiveram grande parte, né, ou uma revelação mais profunda a respeito da escatologia, a respeito dos últimos tempos, a respeito do que Deus iria fazer ao longo daquele tempo depois de Daniel. Então a gente vê bastante isso. Então hoje a gente vai entrar nesse capítulo 5, que fala sobre a escrita da parede, né? Que é um texto bem conhecido também da maioria dos cristãos, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que então aconteceu aqui. Lembrando, eu vou deixar uma diquinha aqui para a gente já prestar atenção nesses detalhes. O livro de Daniel, ele não está escrito de uma forma muito cronológica. O que é uma forma não cronológica? Daniel não se... Daniel, ou quem colocou, né, esses livros em ordem aqui, não conseguiu ou não colocou os acontecimentos numa ordem totalmente de acordo com os acontecimentos, tá? Então, a gente vai perceber em certos momentos aqui, parece que a história volta, aí parece que a história vai para uma outra época de novo, aí parece que ela volta de novo. Então, a gente vai perceber um pouquinho esse desalinhar, né, de períodos no sentido de anos, ou no sentido de reinos aqui, rei, né? Então, a gente vai ver isso agora nesse capítulo 5, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas só para a gente já ficar prestando atenção nesse detalhe. Não está em ordem cronológica exatamente o livro de Daniel, tá? Mas tem todo um segmento aí e tal, foi bem estruturado o livro, não é disso que eu tô falando, mas ele não tá 100% na ordem dos acontecimentos, tá bom? Então, Daniel capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Então aqui a gente já precisa entender quem é Belsazar. Então até aqui a gente só estava falando do rei Nabucodonosor, né? Que era o rei que tinha então capturado, levado cativo todos os judeus, né? Que estavam em Jerusalém, os nobres lá, como nós vimos. E agora aparece aqui no capítulo 5 esse nome, né? O rei Belsazar. Quem é ele? Por isso que eu falei que não está muito em ordem cronológica, né? Mas os acontecimentos estão seguidos aqui. O rei Belsazar nada mais é do que um dos filhos de Nabucodonosor e que é o seu sucessor. Então aqui a gente vai ver uma história que acontece não mais com Nabucodonosor, mas com o seu filho, com o seu sucessor. Então passou-se algum tempo aqui para que essa situação acontecesse. Então, se a gente pegasse o último versículo do capítulo 4 e começasse o capítulo 5, eles não são uma sequência de acontecimentos no sentido de ordem cronológica, mas sim, o rei Belsazar, ele é o sucessor de Nabucodonosor, ele é o filho de Nabucodonosor. Mas depois a gente vai ver Nabucodonosor voltar na história, né? Então, a gente só precisa estar atento a isso, de que Belsazar não é outro qualquer, mas ele é justamente o sucessor de Nabucodonosor. Ele é o rei que sucedeu, que veio depois de Nabucodonosor na Babilônia, tá? Então, o principal governante da Babilônia nesse período de Daniel é Nabucodonosor, mas não foi só ele que reinou na Babilônia durante esse período do exílio. Então, Nabucodonosor começa aliás, está no reinado, né, está no poder no momento em que o povo é levado cativo, é ele que é o imperador lá da Babilônia, ele que é o rei sobre todas as terras, mas depois dele, o povo ainda lá em exílio, entra Belsazar no poder, ok? Então, por isso que fala aí, quem tá entrando agora, gente, Daniel capítulo 5, versículo 1, eu tô falando quem é o rei Belsazar, que é Belsazar, que é o filho de Nabucodonosor, tá bom? Vamos lá. Então eu vou ler de novo e já vou dar continuidade. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres
as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então está dizendo aqui que Nabucodonosor foi o predecessor. Não sei como é que está na Bíblia de vocês aí, mas isso quer dizer que ele é antes de Belsazar. Então Belsazar é o que veio depois de Nabucodonosor. E é ele que está dando essa festa aqui nesse momento, esse banquete. E a palavra está dizendo que ele pede, depois que ele já bebeu muito vinho, provavelmente já estava bem embriagado com todos esses homens aqui, com esses nobres, ele pede para que os servos trouxessem as taças e todos os outros utensílios que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém do templo de Deus. Então essas taças, esses utensílios para que eles bebessem neles durante essa festa, eram as taças, os utensílios que eram usados no templo, que serviam para os rituais do templo de Deus em Jerusalém. Então eram peças consagradas, 100% consagradas a Deus. Tudo que nós olhamos no Antigo Testamento que era consagrado, que tinha uma unção sobre aquele utensílio, não poderia ser utilizado para mais nada a não ser para o serviço da casa de Deus. Então, quando Nabucodonosor vai para Jerusalém, toma Jerusalém e leva cativo o povo judeu, ele vai até o templo e leva, né, tudo, rouba, toma todos os despojos de guerra que eles falam, né? Ele leva, entre as coisas que ele leva de Jerusalém, ele leva todos os utensílios do templo, né? Então, todos os utensílios de ouro, de prata, ele leva para a Babilônia. E nesse momento aqui, seu filho, Belsazar, pede aos servos, ele não satisfeito em beber somente nas taças, que ele já estava tomando vinho, ele quer ostentar ainda mais nessa festa e ele pede para buscar esses utensílios de ouro, essas taças de ouro, para que eles bebessem nelas. Então, por isso que o versículo aí está dizendo exatamente isso. No versículo 2, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, né, Belsazar, que é rei nesse momento, e os seus nobres, e as suas mulheres, e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então ele queria beber vinho nessas taças, que eram do templo. Então trouxeram as taças de ouro, que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Então, a cena está acontecendo da seguinte forma. Eles estão ali nessa orgia, nessa bebedice, nessa festa entre nobres, mulheres, concubinas. Então tá todo mundo ali festejando, se embriagando, adorando os deuses ali da Babilônia, todos os deuses que eles serviam. E a palavra diz que na parte mais iluminada, onde tinha mais luz, onde estava mais iluminado do Palácio Real, aparece uma mão, aparecem dedos como de uma mão humana, e esses dedos começam a escrever no reboco da parede. Então você imagina a cena, como não deve ter sido fácil para o rei Belsazar ver essa cena desse dedo escrevendo literalmente palavras no reboco da parede. E a palavra deixa claro que o lugar estava totalmente iluminado, porque é algo que não era para ser somente para Belsazar ver, mas para quem quisesse ver, vamos dizer assim, né? Era algo totalmente visível, não era algo só para o rei Belsazar ver, mas para qualquer pessoa que estivesse ali conseguisse ver o que estava acontecendo. Então vamos lá, versículo 6. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado,
vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Então todo mundo estava vendo que algo grandioso tinha acontecido ali diante deles. Eu tô no capítulo 5 de Daniel, versículo 8 agora, tá? A gente tá 8 e 9, tô indo pro 10. Para quem chegou depois aí, gente, graça e paz. Então, tanto o rei Belsazar como qualquer outra pessoa que estava ali diante deles, estava vendo tudo aquilo acontecer, estava vendo o desespero, inclusive, né, a forma aterrorizante como Belsazar ficou diante daquela situação, porque é algo totalmente sobrenatural que aconteceu ali, e ele com certeza nunca tinha visto nada igual, e para ajudar os seus astrólogos e adivinhos, ninguém conseguia ler o que estava escrito naquela inscrição, naquela parede, escrito por um dedo que apareceu ali e escreveu. Versículo 10. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Então, diante daquele escândalo que o rei estava fazendo, até a rainha, né, ouviu seus gritos, muito provavelmente de outra parte do palácio, e vem até ele e vendo o desespero e vendo que ninguém conseguia então interpretar o que estava escrito na parede, ela lembra que existe um homem no reino, na Babilônia, que era chamado nessas ocasiões e que ele tinha o espírito dos santos deuses, né? Ele era iluminado aqui. Esses pagãos, né? Esses babilônicos viam Daniel dessa forma, como alguém que tinha o espírito dos santos deuses, né? Que era iluminado, que tinha uma sabedoria. Mas a gente sabe de onde vem essa sabedoria, né? Mas as pessoas que olham de fora, elas geralmente interpretam da forma que elas entendem, né, quem nós somos, quando nós temos uma sabedoria que vem de Deus. E ela lembra, então, o rei Belsazar a respeito de Daniel, fala que em outras épocas esse Daniel também revelou e interpretou os sonhos do pai de Belsazar. Então, ela fala, chama ele, porque com certeza esse homem vai conseguir te ajudar nesse momento, para a gente saber o que está acontecendo. Versículo 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então, versículo 17, então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. 18. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania. Vou ler de novo, 18. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza,
glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. O que Daniel está fazendo aqui do versículo 18 até o versículo 21? Ele está lembrando o rei Belsazar a situação do seu pai, Nabucodonosor. Então ele está trazendo à memória do rei Belsazar o que aconteceu alguns anos atrás com o seu pai, o rei Nabucodonosor. E Belsazar sabia de tudo isso. Ele não era alguém que estava caindo de paraquedas ali no reino, mas ele era muito provavelmente um homem de uma certa idade já, em que tinha presenciado boa parte do reinado do seu pai Nabucodonosor. Então, ele sabia de tudo isso que Daniel estava falando, e Daniel está relembrando para ele o que tinha acontecido, para que ele então entendesse o que Deus estava fazendo ali naquele momento. Ele diz assim: Belsazar, você sabe que foi Deus quem colocou o seu pai no poder, e Deus provou isso através de ter dado glória, honra e soberania e o poder sobre todas as nações da terra ao seu pai, o rei Nabucodonosor, mas também no momento em que o rei Nabucodonosor não deu glória a Deus, não entendeu que Deus era soberano em todas as coisas, Deus então mostrou para ele quem está no domínio e fez com que ele se tornasse um animal selvagem. Ele foi, por um ano, ele se tornou um animal selvagem, tirado do seu poder, despojado da sua glória, até que ele reconhecesse que Deus era o Todo-Poderoso. Então, nós falamos na aula passada a respeito dessa questão do poder de Deus, né? De que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que está acontecendo na Terra. Então, nós precisamos entender, estudando escatologia, de que nenhum acontecimento, grifa aí, nenhum acontecimento na Terra, desde o Éden, é por acaso. Nenhum acontecimento na Terra foge da soberania de Deus, foge do controle de Deus. Porém, muitas coisas que acontecem na Terra são a permissão de Deus, para que Deus possa então julgar as nações, para que Deus possa atrair o seu povo para mais perto dele. É uma forma de Deus julgar pecado, é uma forma de Deus fazer as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Então, a forma com que Deus faz isso é cumprindo a sua própria palavra, é cumprindo a própria profecia, é cumprindo os desígnios que ele já prometeu desde o início. Então, tudo que vai acontecendo na história, nós vamos perceber isso, tem um traçado de Deus, tem uma soberania de Deus. Deus é quem vai levando a história para frente. Deus é quem vai permitindo que homens sejam colocados como reis, como líderes, como dominadores, e é o mesmo Deus que então derruba esses homens, tira eles do poder e põe outros. Então, a soberania de Deus dentro do livro de Daniel é algo assim maravilhoso. Deus mostra isso o tempo inteiro, que ele está no controle de todas as coisas. Então, Daniel está lembrando Belsazar, o rei Belsazar, sobre o seu pai Nabucodonosor, o que aconteceu alguns anos antes. Versículo 22. Aí agora ele começa a falar para Belsazar o que está acontecendo naquele momento. Versículo 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebesses tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra,
que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Quem está entrando aí depois, Daniel 5, 24, nós estamos. Daniel 5, 24. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Eu vou ler de novo o versículo 24, 25 até o 28, que é a inscrição para a gente falar um pouquinho aqui. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, Daniel, ele não só interpreta, mas ele justamente diz exatamente o que estava para acontecer. Então, ele traz a revelação, a interpretação do que estava para acontecer. E o versículo seguinte já diz que aquilo aconteceu em seguida. Então, por conta daquela festa, daquela blasfêmia, né? Daquela profanação que Belsazar estava tendo com os nobres, com as mulheres, com as concubinas, em ter pego as peças do templo de Deus e ter bebido nelas e ter festejado nelas, houve esse juízo sobre a vida de Belsazar nesse momento. Mas tudo estava no controle de Deus, porque esse era o momento também para que isso acontecesse. Então, a gente pensa, mas foi porque ele pegou as peças do templo? Não só, mas porque realmente aquele era o momento de o reino, então, babilônico ser tomado pelo próximo reino que viria, que era o reino Medo-Persa, né? Que era o segundo reino, que é da estátua que a gente viu lá, que é a parte de prata. Então, aqui, nesse momento, o reino babilônico é tomado de uma só vez. A história, se vocês forem entrar um pouquinho na história, eu gostaria de ter tempo para a gente entrar historicamente nessa parte, para vocês verem, mas iria tomar muito tempo da nossa aula de escatologia. Mas a Babilônia é um reino que, nesse momento, ele é tomado de tal maneira, com tal força, e de um dia para o outro. Não é uma questão de uma guerra que acontece e leva anos para que a Babilônia perca o seu lugar como império dominante, né? Mas os medo-persas, eles tomam instantaneamente a Babilônia, porque Belsazar é um rei fraco, é um rei que não sabia governar como seu antecessor, como seu predecessor, que era Nabucodonosor. Infelizmente, o rei Belsazar, ou felizmente, ou debaixo da soberania de Deus, né? Não quero nem dizer felizmente ou infelizmente, porque ia acontecer isso. Ele está no poder nesse momento, mas por conta do seu reinado fraco, ele consegue então perder o domínio da Babilônia. A Babilônia é tomada por outros povos, que nesse caso agora aqui entra o reino Medo-Persa, através de Ciro e através de Dário, como nós vamos ver agora, e eles simplesmente tomam a Babilônia, e a Babilônia se torna então servo
dos medos e dos persas. Isso é instantâneo. Então, a inscrição na parede, ela falava exatamente o que estava para acontecer em seguida, não muito longe, não muito distante, mas foi em seguida. Então, Deus escreveu: Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Então, já está acabado o teu reino, Belsazar. Você foi no limite da profanação. Você foi no limite do que Deus permitiria um homem ser dominador, ser um rei sobre uma nação, porque além de você não dar adoração ao Deus verdadeiro, como ele fala aqui no versículo um pouquinho acima, né, ó, mas tu, versículo 22, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Belsazar sabia de tudo que tinha acontecido com o seu pai, Nabucodonosor. Ele conhecia as histórias que o seu pai contava, que todas as pessoas do reino contavam a respeito do que já tinha acontecido antes dele, e mesmo assim ele não reconheceu o verdadeiro Deus, antes profanou ainda mais, né, o nome de Deus e as coisas santas, né, as coisas santíssimas, que eram as coisas que tinham sido trazidas do templo. Então, a inscrição acontece e Deus realmente risca a vida de Belsazar como um grande rei. Ele morre em seguida e a Babilônia é tomada nesse momento pelos medo-persas, e aí o Império Medo-Persa começa a reinar então sobre todo esse território que anteriormente era babilônico. Agora a Babilônia é servo dos Medo-Persas e eles passam a ser esse segundo reino que Deus já havia profetizado que viria posteriormente a cabeça de ouro. A cabeça de ouro era a Babilônia, agora passa a ser o tronco, né, os braços e o peito, passa a ser os Medo-Persas, que é o que a gente vai começar a ver um pouquinho aqui. Mas antes da gente falar um pouquinho, dando continuidade no capítulo 6, eu queria que vocês vissem como a palavra de Deus, ela realmente tem tudo que nós precisamos saber sobre tanto as profecias bíblicas, sobre o que está acontecendo na história do povo de Deus, dos judeus, né? Então eu queria que vocês abrissem comigo 2 Crônicas 36, 22. Volta um pouquinho na Bíblia de vocês aí, 2 Crônicas 36, 22. E em seguida a gente vai ler já a próxima página, que é Esdras, capítulo 1. Tá? Então, abram comigo 2 Crônicas 36, 22. Segundo Crônicas, último capítulo de 2 Crônicas 36, versículo 22. Se vocês quiserem, a gente até dá uma lida a partir do 15 aqui, mas eu acho que é bobagem. Não sei. Vamos ler aqui a partir do versículo 22 mesmo. Porque antes do 22 tem a ver com o próprio juízo de Judá e de Jerusalém, né? Então não interessa aqui para nós. 2 Crônicas 36, 22, diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Então, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciado por Jeremias, nós vamos ver essa profecia depois em Jeremias, no outro momento, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito neste termo. Então, essa palavra aqui de 2 Crônicas está falando exatamente desse momento aqui em que Belsazar é morto, ele morre, se cumprindo a inscrição na parede. A Babilônia é tomada pelos Medo-Persas. O principal rei e imperador desse império é Ciro, ainda que Dário, também o Dario, né? Não sei como cada um fala aí, mas para mim é Dário. Assim como Dário também é um dos governantes, né, do Império Medo-Persa, mas o principal é Ciro. Ele então dá uma palavra, faz uma proclamação no primeiro ano do seu reinado,
Olha o que ele escreve no versículo 23. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer a seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Uau! Deus usa nesse momento o próprio rei da Pérsia para então liberar o povo judeu do exílio para voltar para Jerusalém e reconstruir o que havia sido perdido. O que aconteceu nesse momento aqui? Cumpriu-se os 70 anos de exílio. Cumpriu-se o tempo que Deus disse que os judeus ficariam exilados. Cumpriu-se a profecia que Deus tinha trazido sobre essa nação de Israel. E aí Deus usa o próprio rei da Pérsia, o rei Ciro, para declarar isso, para falar que os judeus eles estavam sendo liberados então do exílio para voltar para Jerusalém e reconstruir a sua nação. Ainda que Jerusalém ia continuar sob o domínio persa, eles estavam sendo liberados pelo rei Ciro para retornar, para sair da escravidão, para sair do exílio da Babilônia, para sair daquele país e voltar para o seu país. A palavra vai dizer que vários judeus preferiram continuar na Babilônia, mas muitos deles voltaram sim para Jerusalém. A gente conhece, quem lê um pouquinho mais a palavra, já ouviu as pregações na igreja, quando vai falar sobre a reconstrução, sobre Neemias, sobre Esdras, sobre toda essa parte, está falando sobre esse momento da história. Então, Daniel está no contexto do exílio babilônico e depois ele passa, ele entra, né, já num outro período, que é o período já dos Medo-Persas, nesse momento aqui, onde ele dá essa interpretação para o rei Belsazar, e está se cumprindo, está se falando justamente disso que nós acabamos de ler aqui em 2 Crônicas, que é o retorno para a reconstrução. Mas quem que está liberando, então, o povo, os judeus, para reconstruir? Quem Deus está usando para, então, conceder essa liberdade para os exilados? O próprio Deus. Entende a soberania de Deus em todo o tempo? Deus está usando não um crente, não um rei judeu, ou não um filho de Davi, né? Ele não está usando, ele está usando um pagão, ele está usando um homem de uma outra nação que não é judeu para ser benigno